Olá! Você já deve ter observado a enorme complexidade de vida que nos cerca, mas você talvez ainda não parou para pensar o que trouxe tudo isso à existência. A vida surgiu no planeta há bilhões de anos e ao longo do tempo foi se modificando. Algumas espécies foram extintas e outras persistiram fortemente até a atualidade. Mas qual o segredo para algumas espécies permanecerem ao longo do tempo? Vamos juntos responder a essa questão? Eu adoro vir aqui, ficar olhando o mar, dá uma paz, sabe? Eu me sinto mais perto de Deus. Eu também adoro vir pra cá. Toda vez que eu tô aqui eu fico pensando como a natureza é interessante, né? Só em pensar que foi desse ambiente de mar primitivo que surgiu toda essa complexidade das espécies que a gente conhece hoje. Desde os pequenos seres aquáticos até os grandes mamíferos, tudo partiu de um mesmo ponto. Eu já estudei sobre isso em evolução. Mas sabe uma coisa que eu nunca entendi? O quê? Como um organismo pode se modificar tanto ao ponto de uma espécie se transformar em outra espécie? Evolução. Esse é o nome dado ao processo de modificação que as espécies sofrem ao longo do tempo. Para entender melhor como isso ocorre, é necessário compreender como surgem as variações das características em uma espécie. Vamos juntos compreender um pouco mais sobre o tema? Pois é, hoje dizemos que a caixa preta de Darwin foi aberta, porque a maioria dos segredos sobre a evolução das espécies já foram descobertos. Você sabe, né? Darwin foi o primeiro cientista que propôs uma teoria consistente sobre a evolução das espécies. Então, as variações que ocorrem nos organismos são frutos de mutação, ou seja, são alterações que ocorrem no DNA dos organismos, das espécies, e que acabam alterando as características biológicas. Ou seja, toda nova característica que surge nas espécies são frutos de mutação. Eu sempre pensei que mutação fosse uma coisa ruim. Nem sempre. A maioria sim são prejudiciais, mas outras não. Outras ocorrem e acabam ajudando as espécies a melhor se adaptarem nos ambientes que vivem. Quando isso ocorre, chamamos de mutações adaptativas. Mas quando prejudiciais, aí a gente já chama de mutação deletéria. Olha, por exemplo, o câncer. O câncer é fruto de mutação. Então, a gente pode dizer que a mutação é um mal necessário. Isso mesmo. Sem as mutações não haveriam as variações nas espécies. E sem essas variações, a seleção natural também não poderia atuar. Isso implica que sem essas variações, sem a seleção natural, não haveria mutação. Então quer dizer que, para uma espécie evoluir, primeiro é necessário que ocorra a mutação. Isso. E que ela seja adaptativa. Para depois a seleção atuar e fixar no ambiente as variações mais apropriadas para aquele ambiente. Por isso que a evolução é um processo tão demorado, né? Olha aí, muito bem! Por isso que eu digo que você já abriu a caixa preta de Darwin. Muito bem. Vocês já devem ter notado que para uma espécie evoluir é necessária a participação de duas forças antagônicas. A mutação, que introduz variabilidade nas populações, e a seleção, que elimina parte das variações, tornando as populações mais homogêneas. No próximo encontro, estudaremos como os mecanismos reprodutivos e os tipos de reprodução contribuem para o processo de evolução das espécies. Até lá e bons estudos!